Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Como eu disse, eu quero deixar aqui para os irmãos um pequeno comentário sobre aquilo que eu coloquei de manhã. Qual é a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas e como saber que as nossas vontades elas estão aliançadas com as vontades de Deus. Antes de começarmos, eu queria ler um texto para os irmãos que está em Romanos 12, Romanos 12, a partir do versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou começar com uma pequena oração, depois iremos falar sobre esse texto da Bíblia que vai nos explicar qual é a vontade boa e agradável de Deus para nossas vidas. Senhor, eu te peço nesse momento, em nome do seu Filho Jesus, enquanto estaremos aqui em poucos minutos falando da tua palavra, que nós possamos entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para nossas vidas e que ela entre em aliança com as nossas vontades. Te peço nesse momento que todo o coração esteja aberto, toda a mente esteja aberta para entender qual é a sua vontade. A sua vontade é muito maior e muito mais prazerosa do que a vontade dos nossos corações. Então nos ensina, Pai, nos orienta, nos ajuda a entender e aceitar a sua boa vontade para a nossa vida, assim como o seu Filho aceitou, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém. Amém, meus irmãos? Como nós começamos? Entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Como saber se nossas decisões, se os nossos atos estão agradando a Deus? Como saber tudo isso? Só uma forma de você saber se as suas decisões elas estão agradando a Deus. Elas têm que estar aliançadas com a Bíblia. Elas têm que estar conectadas com a Bíblia. Ela tem que estar conectada com as vontades de Deus para a sua vida espiritual. Se estiver conectado, se estiver de acordo com a Bíblia, sim, isso é vontade de Deus. Quando você tem uma vontade, essa vontade ela não está aliançada, ela não está conectada com a Bíblia, ela não é vontade de Deus. Ela é vontade do seu coração. E o coração, ele é enganoso. Então, antes de tomar decisões, antes de dizermos isso é vontade de Deus para a minha vida, nós devemos entender e buscar na Bíblia a resposta. A Bíblia nos dará a resposta se isso é ou não é vontade de Deus para a nossa vida. Muitas respostas a Bíblia não nos dá diretamente. Por exemplo, se você chegar na Bíblia e procurar com quem eu vou casar, com quem eu vou namorar, eu posso frequentar esse ambiente, eu posso conviver com essa pessoa, eu posso trabalhar nesse ramo de trabalho, eu posso tomar a decisão. Muitas respostas elas não são diretas para nós, mas elas estão dentro da Bíblia de uma forma em estudo, em leitura. Você vai entender a mensagem, você vai ler a palavra e a palavra vai te orientar que aquele caminho que você está tomando não é um caminho aliançado com a vontade de Deus. Então, a melhor forma de nós entendermos se nosso coração está alinhado com a vontade de Deus é voltarmos para a Bíblia. Como o versículo que falou, e não vos conformei com este mundo. O que quer dizer isso? A nossa vontade não pode se conformar com a vontade do mundo. Nossas vontades não podem estar ligadas com as vontades do mundo. Se o mundo está pedindo de você algo, se o mundo está trazendo você algo, está querendo te conectar com algo que não está dentro da Bíblia, a palavra diz: não vos conformeis com isto, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você tem uma renovação no seu entendimento, quando você aceita Jesus, quando você segue os caminhos espirituais de Deus, a sua mente é renovada. O seu entendimento ele é renovado.
Então aqui ele está dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, a Bíblia está dizendo que ela acredita que você, ao aceitar Jesus, você renovou a sua mente, renovou o seu pensamento, renovou o seu modo de vida e você não está mais conforme e se conformando com as vontades desse mundo. Você está em choque com esse mundo. Você não está mais em conformação. Você não está com a mão no mundo mais. Você está com a mão em Jesus. Amém? E o versículo continua. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fazendo tudo isso, você não está se conformando com este mundo. Você transformou a sua mente. Sua mente está conectada com as vontades de Deus. A sua vida espiritual está conectada com o reino de Deus. Você vai experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para sua vida. Você vai começar a perceber que as suas decisões, elas agradam não somente a você, mas elas também agradam a Deus. E você vai viver o melhor de Deus para a sua vida, porque a sua vontade, ela está conectada com a vontade de Deus. Foi como Jesus no Getsemane. Ele sabia todo o sofrimento que ele ia passar, ele sabia toda a dor que ele ia viver. Mas ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas primeiro, seja feita a sua vontade e não a minha. Ali, Jesus, naquele momento de sofrimento, de dor, onde sangrava, onde suava suor de sangue, na visão dele, eu acredito que ele olhou, Deus deu para ele a visão do futuro e aí ele viu, eu, você, nós aqui hoje vivos e salvos pela graça de Deus, pela graça de Jesus. Ele entendeu que a sua morte traria muito mais vida. Então ele deveria fazer a vontade do Pai. Mesmo sofrendo, mesmo pagando preço caro, ele teria que fazer a vontade do Pai. Muitas vezes nós temos que deixar os desejos da nossa carne, do nosso coração, para vivermos a vontade do Pai. E essa vontade do Pai muitas vezes vai nos trazer dores, porque é uma luta da carne contra o Espírito. Se a carne deseja algo e o seu Espírito não quer mais que você viva, não beba mais dessa água, não coma mais desse alimento. Ele quer que você seja novamente renovado, assim como foi Jesus. Então, muitas vezes as nossas vontades, para serem conectadas com a vontade de Deus, nos trará lutas, batalhas espirituais longas. Tem pessoas, testemunho de pessoas que lutam todos os dias contra a sua própria carne. Isso quer dizer que ela é uma pessoa fraca? Não. Isso quer dizer que ela é uma pessoa resiliente, é uma pessoa forte, uma pessoa que luta pela sua salvação. Ela sabe quem ela aceitou, ela sabe o Cristo que vive no coração dela, ela sabe o reino que está aguardando ela. Ela não vai perder esse reino por uma vontade da carne. Ela não vai perder a salvação por uma vontade da carne, porque ela sabe que a vontade dela está conectada com a vontade de Deus. Então o nome dela está escrito no livro da vida e não vai ser apagada. Então, meus irmãos, vamos entender isso para terminar aqui. A perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida é que você seja feliz, para que você tenha uma vida maravilhosa, para que você tenha uma vida de paz. Deus não deseja o mal dos seus filhos, mas Ele deseja que você abandone tudo que esse mundo te oferece e siga a vontade do coração dele. Você se transformou, a sua vontade não é mais a sua vontade, a sua vida não é mais a sua vida. O seu livre-arbítrio que você fazia, o que você queria, ele foi arrancado das suas mãos e foi colocado na mão de Jesus. Hoje, ele está decidindo, junto com você, os melhores caminhos para a sua vida. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está dizendo o que aqui? Nós devemos apresentar o nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. As nossas vontades não podem ferir o nosso corpo. E quando ele diz que o vosso culto é racional, você não tem mais um pensamento irracional.
Você é uma pessoa agora racional espiritualmente. Você entendeu o mundo espiritual, entendeu as vontades de Deus. Amém? Que nesses 10 minutinhos a gente possa entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Como a Bíblia diz, um filho tendo fome, o pai vai dar pedra para ele comer? Não, vai dar peixe, vai dar alimento. Então peçam ao Pai, e Ele dará a vós o alimento. Não foi assim no deserto? Ninguém passou fome, o maná veio do céu, porque era a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é andarmos com Ele no paraíso, vivermos com Ele num mundo perfeito, sem pecado e sem dores. Mas para isso, teremos que fazer a vontade do reino de Deus e matar as vontades do nosso coração. É uma luta, não é fácil. Nós lutaremos até o último dia, mas desde o começo da igreja primitiva, nós éramos conhecidos como quê? Cristãos? Não, o povo do caminho. Nós estamos no caminho, e é no caminho que Jesus irá nos encontrar. Então, meus irmãos, eu encerro aqui dizendo, continue no caminho, fazendo as vontades de Deus. E quando tiver dúvida quais são as vontades de Deus para a sua vida, aqui está. As vontades de Deus estão todas aqui. Elas não estão diretamente escritas. Qual é a pessoa que você vai casar, qual é a decisão exata. Mas ela te dá a orientação espiritual de como escolher o melhor caminho. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.